bem? Estamos aqui novamente, pessoas do bem. Estamos começando mais um programa Conversa na Margem Esquerda. E hoje, aproveitando que nós estamos no mês de junho, nós vamos falar um pouquinho sobre as questões ligadas ao meio ambiente, né? Porque no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? E por que que esse dia foi escolhido? Porque em 1972 foi feita uma conferência em Estocolmo 72, que depois vai se repetir no Rio de Janeiro 20 anos depois, né? Rio 92. E essa conferência foi uma conferência da ONU para o meio ambiente, né? Então ela se deu exatamente numa semana onde nós tínhamos lá o 5 de junho. Então o 5 de junho foi escolhido como Dia Internacional do Meio Ambiente porque a ONU, em 1972, fez então, né, a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente. Era um momento, né, 1972, era um momento em que os estudos estavam mostrando, estudos científicos, né, de várias áreas da ciência, estavam mostrando que, né, o planeta estava tendo seus recursos naturais destruídos e que esses recursos naturais eram finitos, né? Inclusive isso vai, por exemplo, gerar a primeira grande crise do petróleo em 1973, né? Exatamente por quê? Porque pensou-se, olha, o petróleo vai acabar, né? Então isso fez com que a OPEP, né, jogasse os preços lá para cima, né? Exatamente pensando, já que o petróleo vai acabar, nós precisamos ganhar dinheiro enquanto existe o petróleo, né? E ao mesmo tempo, né, também chegou-se à conclusão de que os combustíveis fósseis, né, eles estavam colaborando exatamente para grandes problemas ambientais, né? Então, aí nós temos, então, nesse momento, no início dos anos 70, né, uma preocupação maior com as questões da preservação do meio ambiente, né? E isso, então, obviamente, se choca com a exploração, né, que nós temos do planeta, né, do meio ambiente, né, em níveis, né, de minerais, né? Questão das plantações e tudo mais, né? Então isso começou a gerar, né, uma preocupação das pessoas de que o planeta poderia ser destruído, né? Então, sendo agora junho, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do meio ambiente, né? Então, como é que surgiram, né, essas questões aí fundamentais, né? Então, sem dúvida nenhuma, a ciência é bastante importante para isso, né? Porque ela veio, então, ao longo do tempo, né, ela veio gerando, né, o questionamento sobre como o ser humano explorava a natureza, né? E aí, então, com esses estudos mais aprofundados, lá pelos anos 60, começaram a perceber que os recursos naturais eles não eram, né, eternos e que você destruindo, né, você tirando, por exemplo, os minerais, né, explorando determinado tipo de agricultura e tudo mais, isso poderia destruir, né, o solo, né, poderia acabar com os recursos, né, que nós temos, por exemplo, né, energéticos e tudo mais. Então, começou a se pensar, a partir dos anos 60, né, como é que nós vamos organizar, né, essa exploração do planeta, certo? Essa exploração natural, sem destruir, né, o meio ambiente, fazendo com que, evidentemente, nós tenhamos aí o que vai surgir depois, né, numa economia, uma ideia, né, o conceito de economia sustentável, né? Ou seja, ao mesmo tempo eu tenho, né, a exploração, né, econômica, né, do meio ambiente, tal, mas ao mesmo tempo ele preserva, né, também, né, toda a cadeia, né, ecológica e tudo mais, né? Então não vou destruir, né, a natureza para gerar bens econômicos, né? Então eu vou gerar bens econômicos sem destruir a natureza. Só que é uma coisa bem complexa isso, né? Por quê? Porque quando você tem expectativa de lucro, né, muitas vezes é uma coisa imediatista e tal, então eu vou destruir, mas aí quanto eu não quero nem saber, né? Eu vou destruir e depois vou ganhar dinheiro, né? Mas aí começou a se perceber que não era bem assim, né? Porque se eu for destruir, não vai adiantar nada eu ganhar dinheiro, porque depois o planeta vai, né, entrar num colapso, né, climático,
que vai alterar, né, toda a civilização que existe na Terra, né? Então, o que acontece? Essas preocupações, elas começaram a vir para o lado político, né? Então, inclusive tem aqui para recordar, né, e até para ilustrar o nosso programa, exatamente o ano de 1968, né? Porque o ano de 1968 ele foi emblemático no mundo inteiro, né? Por quê? Porque em vários lugares do mundo nós tivemos revoltas, né, da juventude, revoltas estudantis, né? Os anos 60 eles se caracterizam muito, né, por essa ascensão do poder jovem, né, do poder da juventude, a importância dos jovens, né, para o mundo e, logicamente, os jovens se preocupando com o mundo que ele iria herdar, né? Então, a partir então dos estudos, né, começou o jovem que estava na universidade, que estava estudando e tal, ele começou a perceber que a ciência estava mostrando que o mundo podia acabar. De um lado, por umas questões ligadas à guerra, né, inclusive com o poder destruidor, né, das bombas atômicas, né, porque aí vários países, nos anos 60, né, 1968, vários países, não só Estados Unidos e União Soviética, têm, né, artefatos nucleares, né, assim como tem a França, como tem o Reino Unido, né, e outros, né, Israel começa a desenvolver, depois a China, né, tal. Então, essa questão da destruição do mundo tinha esse lado atômico, né, vamos dizer assim, né, e também tinha o outro lado que começou a surgir, que é exatamente a destruição do planeta pela exploração econômica, né. Então o jovem ele estava questionando esse mundo, né? Então, que mundo que nós vamos ter, né? Será que nós vamos ter um mundo, né? Então, em 1968 isso, né? Por diversas motivações, né? Surgiram então movimentos no mundo inteiro, né? Então nós vamos ter no Brasil, nós vamos ter no México, nós vamos ter nos Estados Unidos, nós vamos ter na Europa, né? Ocidental, oriental. E inclusive até na própria China, né, você tem uma movimentação lá da juventude também estimulada pelo Mao Tse Tung, né, tal, e isso vai gerar também questões importantes, né, na própria Tchecoslováquia, né, também, né, apesar de viver ali sob uma ditadura, né, do comunista, né, tutorada ali pela União Soviética, né, a Tchecoslováquia vai tentar desenvolver, né, o primeiro-ministro Alexander Dubček vai tentar desenvolver aquilo que eles chamaram de socialismo humano, né, socialismo humanizado, né. Na França vai ter, né, e a França é o grande exemplo, né. Inclusive, né, a produção aí vai colocar depois algumas gravuras, né, que nos remete a 68, maio de 68 na França, né. E isso começou exatamente com uma greve, né, que vai acontecer, ou uma manifestação, né, que vai acontecer na Universidade de Nanterre, né, que é ali nos arredores de Paris, né. Vai começar então a haver uma repressão aos estudantes. Por quê? Porque os estudantes estão fazendo uma campanha contra a Guerra do Vietnã, né. Então, a Guerra do Vietnã estava ali no auge, né, os Estados Unidos na sua intervenção lá no Vietnã, numa guerra entre o Vietnã do Norte, né, apoiado pela União Soviética e pela China, contra o Vietnã do Sul, né, capitalista e tal, e apoiado pelos Estados Unidos, né. Então, essa guerra tomou, né, exatamente por ser da grande potência, né, nos Estados Unidos, proporções, né, mundiais, e aí os estudantes, né, começaram a fazer uma manifestação contra a Guerra do Vietnã, né? Então isso não agradou ao governo francês, que achava que isso ia prejudicar as relações dos Estados Unidos e tal, etc. E houve uma repressão muito grande a esses estudantes, vários foram presos e tal. E aí os estudantes resolveram se manifestar contra a prisão dos colegas, né? Então tomaram ali a reitoria e tal, etc. E isso acabou se espalhando, né? Então aí isso gerou greves, né, dos operários, gerou greves camponeses. Então houve uma união ali com uma insatisfação, né, perante a sociedade. Então qual que era essa insatisfação? Primeiro, né, a insatisfação, depois vai passando aí, viu, Rodrigo, as questões aí dos cartazes, né. Então essa insatisfação estava ligada muito ao quê? Estava ligado, por exemplo, à própria formação universitária, né, que eles queriam que fosse mais abrangente, mais humanista, né, não apenas ligado às questões de técnicas e formar numa profissão e de repente eu exercer essa profissão, né, uma vida
né, como o Marcuse ia falar, né, numa tradução brasileira do seu livro, né, falando do homem unidimensional, né, e o Herbert Marcuse, né, foi um grande filósofo que deu, né, que estava nos Estados Unidos, apesar de ser alemão, né, estava nos Estados Unidos, e deu uma base, né, filosófica para essa insatisfação dos jovens, né. Então os jovens queriam outro mundo, né, eles queriam um mundo sem grandes destruições da natureza, sem guerra, né. Então eles eram pacifistas, eles queriam a preservação do meio ambiente e tal, né. E ao questionar a própria vida que eles fossem ter, né, então eles queriam também outra moral, né, eles queriam questionar os costumes, né, das pessoas mais velhas e tal, né. Então eles querem mudar a moral, né, querem também mudar o sistema econômico, né, então eles propõem, né, nas várias versões, ele propõe o socialismo, né, porque há uma identificação da destruição da natureza, né, com o capitalismo, e isso é fato, né, consumismo, né, a produção desenfreada e tal, o crescimento econômico, né, aquelas ideias sempre, né, que existiam até pelo menos nos anos 60 de que o crescimento seria sempre ininterrupto, né, e que não teria nenhum problema sempre você fazer a economia crescer, produzir cada vez mais e tal, e você ter um consumismo exagerado, né, isso não era problema. Aí nos anos 60, como nós falamos, né, a ciência começou a mostrar que não era bem assim, né, que era uma questão que havia um limite. Então, esses jovens se colocam contra esse mundo, né? Então na França vai acontecer, nos Estados Unidos o grande mote foi exatamente a luta pacifista contra a guerra do Vietnã, né? Que aí se colocava exatamente contra essa sociedade estabelecida, né? Nos Estados Unidos, que era uma sociedade então de quê? Uma sociedade racista, misógina, né? Uma sociedade de guerra. E eles queriam exatamente o contrário, né? Uma sociedade fraternal, né, pacífica, né, e queriam uma sociedade sem grande consumismo e destruição da natureza, né. Então, o que isso passa a acontecer? Traz para a cena política, né, e aí os partidos políticos vão começar a perceber determinadas ideias, né, e colocar nos seus programas determinadas ideias. Então, o questionamento, por exemplo, do próprio capitalismo consumista e destruidor da natureza, né? Então temos que ter uma alternativa a isso. De outro lado, a moral, né? A moral bem hipócrita da época, né? Que é heterossexualidade, casal de homem e mulher e tal, etc. Então você vai ter uma valorização da homoafetividade, né? Então vai gerar, inclusive também uma coisa que nesse mês também é comemorado, né, mês de junho, né, comemorada a questão do orgulho do LGBT, né, tal, porque aí surgem também essas questões ligadas à moral, né, então as lésbicas, né, os gays, né, os transexuais e tudo mais, né. Então os partidos políticos e a cena política falam, ó, nós temos que pensar aqui numa alternativa, né, tal, em relação a esse tipo de sociedade hipócrita que nós estamos tendo, né? Que é uma sociedade onde você existe, né? Onde você tem uma diversidade sexual, só que isso não é colocado, né? Porque você tem um quadradinho lá que é homem e mulher, só que é família e tudo mais, sendo que as questões dos relacionamentos, a questão da sexualidade, ela é muito mais complexa do que só a relação entre homem e mulher, né? Então, também essa questão é trazida pelo maio de 68, né, no mundo. A questão da sexualidade, né? É a questão do casamento, né, da monogamia e etc. Né? Então isso é trazido também para as questões políticas, né? E outra coisa que também é trazida aí é a questão racial, né? E sem contar também a questão de gênero, que nós vamos falar também. Essa questão racial ela ficou muito conhecida porque o lutador, né, Cassius Clay, né, que depois vai virar o Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, então, ele, como um grande campeão mundial de pesos pesados, né, no boxe, ele se recusa, ele é convocado e ele se recusa a ir à Guerra do Vietnã. Inclusive, ele sofre todo um processo, né, tal, para ser condenado, né, à prisão e tudo mais, né, e ele também
perde os seus títulos mundiais, né, que ele tinha naquele momento. Eram duas associações, parece que ele tinha o título, né, de campeão mundial dos pesos pesados de boxe. Ele perde esses títulos aí exatamente porque ele faz essa desobediência civil, né? Então ele se recusa a ir na guerra do Vietnã. E por que ele se recusa? Ele coloca, né, que ele não pode defender um país, né, aonde ele sofre uma segregação, né? Ele não pode ir a determinados restaurantes, ele não pode se hospedar em determinados hotéis, né? Ele não pode ir a determinados cinemas, salas de teatro, né, e tal, etc., por ser negro, né, onde nos Estados Unidos, naquele momento, década de 60, né, ainda havia muita segregação, né, não apenas nos Estados do Sul. Os Estados do Sul era, né, total, né, a segregação, né, que estava sendo questionada pelo movimento dos direitos civis, mas também, né, nos estados do norte, né, então havia essa segregação. E aí então o Cassius Clay, né, que depois se torna muçulmano, né, e questiona toda essa ordem, né, racista dos Estados Unidos, ele muda o nome para um nome muçulmano, né, Muhammad Ali, né, que é como se diz lá nos Estados Unidos, né. Então, a questão racial também é colocada, e aí a ideologia política tem que começar a pensar também nisso, né, a questão da sexualidade, a questão do meio ambiente e a questão ligada também ao racismo, né, e de outro lado a misoginia, o machismo e tal, que eram então aceitos, né, vamos dizer assim, o que era considerado uma coisa normal, né, se você vê até hoje é considerado por alguns normal, né, o fato de você rebaixar a mulher, né, como a categoria de segundo plano, né, na humanidade. Isso aí tem algumas pessoas que acham normal, mas isso não é normal, né, e agora, exatamente por essas lutas políticas que vêm lá de 50 anos, né, praticamente, né, são ilegais também, né? Você dizer que a mulher é inferior e tal, etc., que a mulher tem que trabalhar em casa e tudo mais, né? Isso aí é totalmente, né, fora da realidade. E as mulheres, então, estavam aonde? Estavam trabalhando nas fábricas, estavam trabalhando nos escritórios, estavam na universidade, né? Então, a partir desta ação social das mulheres, né, você tem um questionamento do machismo e da misoginia, né? E aí isso traz para a questão política também, né, da ideologia política, como resolver, né, os problemas da discriminação de gênero, né? Exatamente isso. E aí como resolver os problemas da discriminação racial, como resolver os problemas da discriminação, né, em relação a questões sexuais, né? E como você fazer com que haja uma economia, né, onde todos possam, né, ter com a distribuição de renda mais equânime, todos possam ter um certo conforto material, né, intelectual e cultural, mas ao mesmo tempo não destruamos, né, o planeta, né? Então, todas essas questões surgem aqui, né, nos anos 68. Então, a partir daí, por exemplo, né, nós vamos ter o surgimento, né, dos chamados partidos verdes, né, na Europa, né, e depois isso vai vir para o Brasil na década de 80, né, em 1986 é fundado então o Partido Verde aqui no Brasil, né. Alguns dizem, né, que o primeiro Partido Verde que começou a existir foi na Austrália, já no início dos anos 70, né, depois ao longo dos anos 70 na Europa, né, eles vão se organizar, né, os partidos e tal, e vão ser bastante importantes, né, na Alemanha, nos países escandinavos, né, na Bélgica, na Holanda, né, eles vão na Europa Ocidental, né, e também no próprio Estados Unidos, né, que as pessoas às vezes acham que não tem, mas tem, né, tem Partido Verde também nos Estados Unidos, e há uma preocupação, né, muito grande também lá com a questão da preservação ambiental, né. É lógico que existe uma parte, né, como também em 68, grande parte da sociedade também se colocava contra, né, essas medidas, né, exatamente como a gente tem hoje, né, hoje, inclusive, de uma certa maneira, até um pouco mais violenta, mais ligada
ao combate ao outro, né, e tal, etc, né? Porque, por exemplo, mesmo na França, né, nos Estados Unidos, né, em outros lugares, né, nós tivemos aí um questionamento da ordem, mas ao mesmo tempo tivemos manifestações que se colocavam contra isso, né? Então, que eram a favor da sociedade como ela era, né? E não queriam essa mudança que era, né, levada aí nas manifestações e tudo mais, né, pelos jovens, né? Porque era praticamente uma questão ligada aos jovens, né? Apesar, né, de obviamente muitos intelectuais, tal, de mais idade, né? O próprio Jean-Paul Sartre na França, né, apoiou, né, o movimento de maio de 68, né, o próprio François Mitterrand, né, que depois era do Partido Socialista, depois seria presidente da França, né, nos anos 80. Então, esse pessoal, ele se colocou a favor também, né, o próprio Marcuse, né, que a gente citou, que já era um cara mais velho também, né, que estava nos Estados Unidos, que tinha fugido da Alemanha por causa da questão do nazismo, né, e tal. O Herbert Marcuse também, né, era uma pessoa que fazia com que houvesse, né, uma base intelectual para essas medidas, né, vamos dizer, que deveriam ser tomadas para que tivéssemos uma sociedade diferente daquela que existia, né, e tal. Então, o maio de 68 foi bastante importante, né, porque ele traz essas novas tendências políticas, né, e aí há uma ideia de que nós precisamos mudar, né, a política partidária, né, as ideologias, né, também, né, tal, porque eram muito marcadas, né, por exemplo, as ideologias de esquerda eram muito marcadas pelo marxismo, né, e o marxismo naquele momento estava muito ligado também ao quê? As questões meramente econômicas, né, porque o marxismo de alguma forma foi levado muito para as questões econômicas, né, e deixou de lado outras, né. Então aí as pessoas que mesmo sendo marxistas, elas começaram então a perceber, né, que desde 1888, quando Marx morreu, né, até 1968, o mundo tinha mudado bastante, né. Então que você precisava dar uma revitalizada nesse marxismo, né. Então aí há uma ideia, né, de esquerda, né, anticapitalista ou pelo menos não capitalista, de preservação do meio ambiente e também, né, porque para preservar o meio ambiente eu preciso efetivamente acabar com esta estruturação, né, econômica capitalista, né, eu preciso ter uma outra estruturação, né, que não seria uma estruturação também socialista baseada né, na questão da estatização dos meios de produção, conforme Marx previu, né, e que também falava naquela ditadura revolucionária do proletariado. Então isso passa a ser questionado também, né, tal. Por quê? Porque nesse marxismo puramente econômico, né, não cabia, né, essas lutas, né, de gênero, sexuais, né, do ambiente e questões ligadas também ao dia a dia das pessoas, né, uma perspectiva de mundo diferente, né. Então aí o marxismo vai se adaptando, né, e aí fundamentalmente a luta, né, do meio ambiente, a luta para a preservação do meio ambiente, a luta para o desenvolvimento sustentável, ele se dá, né, num questionamento do capitalismo, né, assim como também, né, o movimento feminista, o movimento antirracista, né, o movimento, né, dos homossexuais e transexuais e tudo mais, né, que hoje a gente tem a nomenclatura de LGBTQIA+, né, e tudo mais, que surgiram, né, que teve o início aí nesse momento, né. A gente não pode esquecer também o próprio movimento hippie, né, em 1967, né, nos Estados Unidos, São Francisco e tal, que traz a ideia do amor livre, né, de combate àquela ideia da família tradicional, né, e tudo mais, né, e isso gera uma revolução cultural, né, e aí os partidos, inclusive, né, em termos ideológicos, têm que se adequar a essa revolução cultural que existiu, né, porque como a gente falou no início, né, era uma coisa que existiu em várias partes do mundo, né, e cada uma com a sua motivação, né, nos Estados Unidos, o pacifismo contra a guerra do Vietnã e os jovens sendo convocados para uma guerra que eles consideravam inúteis, né, inclusive os negros, né, que eram naquela época 11% da população e se transformavam em praticamente 40%
dos soldados, né, exatamente numa medida altamente racista, né, da convocação das Forças Armadas Americanas. No Brasil, por exemplo, né, esse 68, né, inclusive está aqui na capa do livro, né, está muito ligado à radicalização contra a ditadura militar que existia no Brasil, né, porque nós tivemos o golpe de 64, né, então em 68 nós temos aí 4 anos de ditadura militar e principalmente os estudantes também, né, se colocaram contra, né, a ditadura militar, fazendo várias manifestações, né, em grandes cidades, principalmente o Rio de Janeiro, né, São Paulo, aí nós vamos ter a famosa passeada dos 100 mil, né, no Rio de Janeiro e tudo mais. E então isso, né, gera uma luta contra a sociedade que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Apesar de muita gente ser favorável à ditadura militar, mas houve então essa contestação no caso do Brasil. No caso da França, né, de outros países europeus, está muito ligada a essa mesmice da sociedade, né, onde eu tinha que formar, ter uma família tradicional, então aquela coisa unidimensional, né, que eu não tenho, vamos dizer, uma abertura, uma vida mais plena, né, então eles se colocaram contra isso, né. E aí no caso, por exemplo, da Tchecoslováquia já é um pouco diferente, porque eles se colocaram contra a ditadura do Partido Comunista lá, né, e o Alexander Dubček, né, que se torna primeiro-ministro, ele quer democratizar, né, a sociedade, democratizar o trabalho, né, abrir a possibilidade de relações, né, interpessoais diferentes, tal, etc., né, e também se colocar contra o poder que existia lá, né, o poder imperialista da União Soviética, né. Então isso aí também foi uma coisa que gerou, né, a motivação foi essa, né, vocês combater aquela ditadura do Partido Comunista, né, que existia ali, né, o Partido Comunista Tchecoslovaco, né, com total apoio, né, da União Soviética, né, que a gente tem que pensar que nós estamos em 68, né, nós estamos ali, né, naquele auge do mundo, né, bipolar, né, da Guerra Fria mesmo, né, e tal. Então aí nós temos essa motivação na Tchecoslováquia, né, que o Dubček chamava de socialismo humanizado, né, porque eles se preocupavam muito com as pessoas, né, e coisa que na concepção deles lá, né, na União Soviética e de pessoas que questionavam esse socialismo real, não existia essa valorização, né, do ser humano, das relações e tal, e também não havia liberdade, né, não havia um dos cartazes que aparecem ali, exatamente a liberdade de imprensa, né, a liberdade de expressão, que também é colocada em xeque no Ocidente, né, apesar da democracia da França, né, a democracia também dos países escandinavos, né, da Itália e tudo mais, né, que naquele momento eram países democráticos, né, tal. A França tinha aquele negócio do governo do De Gaulle, né, um pouco mais centralizado, mas, né, nós temos aí um governo que, em tese, temos uma democracia formal, né, e tal. E também, né, uma coisa muito importante que veio dessa época foi o anticolonialismo, né, porque aí, inclusive na França, né, uma grande força que esses jovens dão à independência da Argélia, né, porque a Argélia era considerada praticamente uma extensão da França, só que havia um movimento, né, da Frente Nacional lá, né, da Argélia, de se libertar do domínio francês, né, e isso, esses jovens aí vão, né, e há uma valorização muito grande também dos povos, né, que naquele momento ali eram chamados de povos do terceiro mundo, né, tal, que eram povos africanos, né, asiáticos e também os latino-americanos, né. Então é isso, né. Então essa preocupação com o meio ambiente veio de toda essa revolução cultural que nós tivemos, né, a partir dos anos 60, e temos como algo emblemático, né, temos como símbolo, né, exatamente o ano de 68, onde ocorreram várias manifestações no mundo inteiro contra a sociedade vigente, né? Então isso é bastante importante, né? E aí trouxeram para nós esses novos conceitos, né, de política, né? E que os partidos políticos, as ideologias políticas, né, e tal, teriam que também dar uma resposta a estas questões, né, que são as questões de gênero, questões raciais, as questões do meio ambiente, né, as questões sexuais e tudo mais, né. Então hoje, né, numa pesquisa que eu estava vendo, dizer,
praticamente todos os partidos políticos, né, maiores assim, né, no Brasil, eles têm um capítulo ali que se dedica, por exemplo, à questão ambiental, né? Alguns partidos, né, nem falam nada sobre isso, né, mas principalmente os partidos de esquerda, né, eles têm, né, uma ideia de como fazer com que haja uma economia sustentável, né, e com isso, né, preservar o planeta, né. De outro lado, né, também nós temos nesses programas, né, sempre uma mediação importante do Estado, né. O Estado tem que ser aquele que vai cuidar da preservação ambiental, né, através de leis, através de fiscalização e tal. Então nós temos, por exemplo, no Brasil o IBAMA, né, que faz uma fiscalização e tudo mais, né? Então, por exemplo, no Brasil nós temos leis, assim como surgiram também em outros lugares, né, contra a poluição, né? Então, por exemplo, no Brasil deu uma polêmica aí porque parece que tem petróleo ali a 500 quilômetros do Amapá, né? Só que aquilo ali é extremamente grave, né? Porque se você tiver uma exploração petrolífera ali, né, se houver algum tipo de acidente, as próprias correntes marítimas vão trazer todo esse petróleo, esse óleo, né, que caso venha vazar, para, né, praticamente dentro da floresta amazônica, né, gerando um problema ambiental seríssimo, né, e tal. Inclusive, uma das primeiras leis internacionais, né, se falava da questão da diminuição da poluição, tem exatamente a ver com a questão do petróleo no mar, porque começa, né, no final dos anos 50, né, 1958, você tem na ONU, né, já uma lei, né, um acordo entre os países para como explorar o petróleo no mar para tentar evitar os acidentes, né, e a poluição no mar pelo óleo, né, que pudesse ser derramado caso houvesse um acidente, né. Então deu essa polêmica no Brasil aí, né, por quê? Porque o IBAMA vetou qualquer tipo de exploração desse petróleo ali no que seria, né, mais ou menos ali a região, né, o que seria a fronteira marítima do Amapá, né, o estado brasileiro do Amapá. E aí você tem uma polêmica, porque tem um pessoal que quer a exploração, principalmente o pessoal do estado, né, que vai gerar muita riqueza, né, tal. E o pessoal que defende o meio ambiente contra, né, esse tipo de coisa. Então, nós temos essa ideia de fazer com que haja leis, né, que protejam o meio ambiente. Isso aí parece ser um consenso em todos os partidos, por exemplo, do Brasil, né, e em todos os lugares do mundo também, né. Os estados vêm fazendo leis, né, de proteção ao meio ambiente, né. Então aí nós vamos ver a cena do próximo capítulo se realmente essa exploração no Amapá vai sair ou não, né? Porque do jeito que tá, parece que não vai sair. Então precisam ser tomadas novas medidas de segurança para que essa exploração aconteça. E aí, ao adotar novas medidas de segurança, né, tá, para evitar que haja um acidente, né, sério lá, nós vamos ter que ter um gasto maior de dinheiro, né, para a exploração, né? Porque você vai ter que tomar medidas de segurança caso haja um acidente, né, que pode causar um vazamento. Esse vazamento ele vai ser restrito, né, exatamente porque eu tenho as medidas de segurança para evitar que esse petróleo se espalhe, né, no mar. E no caso dos estudiosos, falam que a corrente marítima traria, ao invés de levar esse óleo, né, que caso vazasse, para o oceano, né, para o mar profundo, não. Ele ia trazer exatamente para a costa, né? A costa exatamente do Amapá, do Maranhão, ali, né? do Pará e tudo mais. Então isso aí passou a ser algo que deu uma polêmica muito grande no Brasil, e nós vamos ver como é que vai acontecer, né? Porque do jeito que está não vai poder ser explorado, né? Então é um resultado, né? Por que o IBAMA pode vetar isso que aconteceria, por exemplo, 40 anos atrás? Isso não aconteceria. Eu vou explorar e pronto, né? Se tiver acidente, teve, né? Agora não, o IBAMA, por lei, ele tem que aprovar esse projeto de exploração, né? E isso é uma característica do mundo atual, né? Não só no Brasil, mas também em países europeus e outros aí, né, e tal. A própria China, né, teve que se adequar muito ao entrar na Organização Mundial do Comércio. Ela teve que adotar várias leis ambientais para poder diminuir a poluição, né, que gerava lá no país, né, a exploração industrial lá e tudo mais, né. Então, só que esse tipo de segurança,
né, em termos capitalistas, é maior custo, né? E de repente pode ser um negócio que eu vou lá explorar, vou pesquisar e não tem a quantidade de petróleo que eu quero, por exemplo, ou que eu me imaginava. Então o que que acontece? Eu não vou nem, não vai valer nem a pena economicamente explorar, mas só que eu já gastei todo aquele dinheiro para, né, fazer a pesquisa. Então é bastante complicado, porque quando entra a questão monetária, aí, né, nós temos seríssimos problemas, né, tal, que aí vamos preservar o ambiente ou vamos fazer o negócio crescer economicamente. E se tiver um acidente, teve, pronto, né? Então é bastante complexa a situação e bastante, vamos dizer assim, problemática, né? Porque aí você vai ter a pressão em cima do governo para ter e os que vão pressionar para não ter a exploração do petróleo. Então é isso, valeu, espero que tenha sido útil para vocês o programa e grande abraço, até o próximo programa falaremos sobre outra questão importante do mês de junho, que é o Dia Internacional também, né, do orgulho, né, do orgulho LGBT. E aí nós vamos falar por que tem esse dia, que é o dia 28 de junho, por que tem esse dia, quais são as medidas que foram adotadas para que nós tenhamos um combate, né, a esse grande preconceito contra os homossexuais, né, no mundo inteiro. Grande abraço, valeu.